Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais essa aula no canal de Estatística para Concurso. Eu sou o professor Anselmo e nessa aula nós vamos trazer para você a resolução de uma questão de estatística do concurso da CGU. Vamos trazer para você aí uma questão da área de contabilidade e finanças que caiu aí no concurso da CGU 2022 pela FGV. Mas antes de continuar, deixa aí a sua curtida, inscreva-se no canal, dá uma olhadinha aí na descrição do vídeo, veja todos os links, os cursos, os materiais que nós temos para a sua preparação de estatística para concurso. Nessa aula nós vamos trazer para você algumas notações importantes da distribuição normal que aparecem frequentemente em concursos. Estamos falando da notação φ para a função de distribuição da normal padrão. Então, olha só, quando nós vamos resolver algumas questões de concurso, frequentemente nós temos o seguinte: considere que Z é uma variável aleatória que segue o modelo de distribuição normal padrão, ou seja, a média é igual a 0 e a variância é igual a 1. Então, olha só, normalmente nós temos a função de distribuição denotada por, nesse caso aqui, olha só, vamos supor f de z é igual a probabilidade da variável aleatória z ser menor ou igual a um zzinho, vamos dizer aqui um z pequeno aqui, um z minúsculo, né? Então é o seguinte, essa aí é a definição da função de distribuição acumulada da distribuição normal. Frequentemente isso vai aparecer em enunciados de concurso como φ de z. Então, isso aqui significa exatamente a mesma coisa. Nós estamos aqui usando essa notação. Assim, quando nós consultamos uma tabela da distribuição normal padrão, nós vamos ver que φ de 1,64 é igual a 0,95. Ou seja, o quantio de ordem 95% da distribuição normal padrão é 1,64. Um outro quantio muito usado também é o quantio de ordem 97,5, que é o 1,96. Então, isso aqui é igual a 97,5%, para usar aqui uma notação diferente. O que isso significa? Exatamente o que dissemos anteriormente. A probabilidade de Z ser menor ou igual a 1,64 é 95%, e a probabilidade de Z ser menor ou igual a 1,96 é igual a 97,5%. Então, isso aí é a notação para uma probabilidade, né? Então, por meio dessa probabilidade, nós identificamos o quantio da distribuição normal padrão. Bom, outro conhecimento preliminar que nós precisávamos para resolver essa questão da CGU envolvia, então, o conhecimento de operações com logaritmos. Olha só, quando nós temos uma potência do tipo a elevado a b, quando nós aplicamos aqui o logaritmo nessa potência, o que vai acontecer? Nós vamos ficar com b, que multiplica o logaritmo de a. Então, a regra de logaritmo nos ensina que esse macetinho aqui é válido, né? E nós iríamos precisar disso aqui para resolver a questão que vamos trazer para você. Uma
uma outra coisa importante decorrente disso, né, é que se nós tivermos, vamos considerar que esse logaritmo aqui está na base dos logaritmos neperianos, o que vai acontecer quando nós tivermos o logaritmo de e elevado a b, por exemplo? Nós vamos ficar com b que multiplica o logaritmo de e na base e. Ora, o logaritmo de qualquer número na sua própria base é igual à unidade. Portanto, olha só, isso aqui é igual a b, já que isso aqui é igual à unidade. Essa é uma regra muito comum para a manipulação dos logaritmos, tá? Então, nós vamos trazer aqui para você uma questão para o concurso de Auditor Federal de Finanças e Controles para a área de Contabilidade Pública e Finanças, né? Concurso da CGU, realizado aí em 2022 pela banca FGV. Então, nós tínhamos lá o seguinte, olha só, prova de estatística tipo 1, prova branca, questão 66. Então, ele diz aqui o seguinte, olha, suponha que um determinado ativo no tempo t, para ficar bem no linguajar de finanças, né? Olha só, dado pela seguinte fórmula, ou seja, o que nós temos aqui? Nós vamos estudar essa precificação do ativo. O que ele está nos dizendo aí é o seguinte, olha só, esse ativo, no instante t, ele é função de um P0, um preço inicial, que multiplica uma função exponencial dessa constante aqui, mi vezes o t, e nós temos aqui, somada nesse expoente aqui, sigma vezes a raiz do instante t que nós estamos, que multiplica aqui uma variável aleatória do tipo normal padrão. Isto é, o ativo a precificação desse ativo é uma variável aleatória em cada instante de tempo considerado. Então, ele diz aí que Z é a distribuição normal com média zero e variância 1, a famosa distribuição normal. Então, ele quer o seguinte, olha só, suponha que nós temos aí um P0, preço inicial desse ativo aí, igual a 100, essa constante μ é 0,1 e esse sigma é 0,5. E denotando a distribuição acumulada da normal padrão por φ, olha só aqui o nosso φ aparecendo aqui, ele queria que você calculasse aí a probabilidade do preço desse ativo no instante t ser maior do que 50. Especificamente, ele disse que esse t é igual a 1. Ou seja, veja só, o nosso ativo no instante 1, ele é igual a 100, que multiplica função exponencial, que nós teremos aqui, olha só, o μ é igual a 0,1 vezes o t igual a 1, e isso vai ficar 0,1, mais... Temos aqui agora o sigma, temos um sigma aqui, olha só. Esse sigma, ele está dizendo que é 0,5 e o t é 1. Portanto, a raiz de 1 nada mais é do que a unidade. O que nós vamos ficar aqui, olha só. 0,5 que multiplica z. Então, está aí o preço do nosso ativo no instante igual a 1. Ou seja, esse ativo é função de uma variável aleatória que tem uma distribuição normal do tipo padrão. Ou seja, o preço desse ativo no instante t é um número completamente aleatório. O que o exercício nos pediu? O exercício nos pediu para calcular a probabilidade de que P1 seja maior do que 50. É isso aqui que o enunciado está nos pedindo. O que nós vamos trabalhar nessa questão? O conceito de eventos equivalentes. Os eventos equivalentes na probabilidade
são aqueles eventos que têm a mesma probabilidade de ocorrência. O que eu estou dizendo? Se um evento A é equivalente a um evento B, segue-se que a probabilidade do evento A vai ser igual à probabilidade do evento B. Com isso, nós trabalharemos com essa desigualdade, transformando essa expressão para o preço em eventos equivalentes, ou seja, eventos que terão a mesma probabilidade. Como que nós fazemos isso? Vamos então prosseguir aqui com a nossa resolução. Olha só, queremos calcular a probabilidade de PT ser maior do que 50. Ora, quem é o PT? O PT é o 100, então, probabilidade de 100 vezes ESP de 0,1 mais o 0,5Z ser maior do que 50. Ora, agora nós vamos trabalhar com as transformações sobre essa expressão aqui, a fim de nós termos eventos equivalentes. Ou seja, cada transformação matemática adequada que eu fizer nessa expressão significa que eu tenho um evento equivalente, portanto, um evento de mesma probabilidade. O restante será basicamente trabalhar com a matemática para obter aí a probabilidade desse preço do ativo em função da probabilidade da distribuição normal, ou seja, a função φ, que é aqui trazida no enunciado. Então, olha só, o que nós vamos fazer? Considere, então, que eu vou aplicar uma transformação logarítmica nessa expressão. Antes disso, o que eu vou mostrar para você? Olha só, vamos transformar já essa expressão aqui, olha só. Suponha que eu divido essa expressão aqui por 100 nos dois lados da desigualdade. Com isso, a desigualdade não muda, eu tenho um evento equivalente. Isto é, vou dividir isso aqui por 100 e vou dividir isso aqui por 100. O que nós vamos ficar aí nesse caso? Nós vamos ficar, então, olha só, deixa eu mostrar aqui para você. Vamos ficar com a probabilidade de ESP de 0,1 mais 0,5Z ser maior do que meio, né? Já que aqui nós teremos o meio. Então, nós temos aqui o meio. Essa igualdade continua valendo, já que esse evento aqui, olha só, é equivalente ao evento que aparece na igualdade superior. Então, essa é a ideia da probabilidade. Nós vamos sempre transformando a nossa expressão para obter eventos equivalentes e, portanto, de mesma probabilidade. Maravilha, pessoal! Uma vez que a gente chegou aqui nessa probabilidade, agora nós vamos estudar o seguinte, veja só. Nós temos o quê? Considerando a função exponencial, o que nós temos? A função exponencial é uma função crescente. Ela é estritamente crescente. O que isso significa? Analisando aqui um gráfico da função exponencial, nós teríamos algo desse tipo aqui. Deixa eu tentar fazer alguma coisa aqui um pouquinho mais reto, né? Mais bem feito. Vamos fazer o seguinte, até botar de outra cor aqui. O que acontece? Nós temos aqui o eixo dos y. Vamos considerar aqui o eixo dos x. E nós temos o seguinte comportamento para a função exponencial. Ela é uma função estritamente crescente. Nós temos aqui o x
e o y, e esse y é igual a e elevado a x. Isso significa que quando x igual a 0, esse ponto aqui é igual a 1. Ora, o que acontece? Se isso aqui é uma função crescente, o que deve acontecer? Vamos tomar cuidado aqui com o seguinte, olha só. Veja que e elevado a x maior do que meio, o meio está mais ou menos por aqui, a gente rebate isso aqui no eixo do x. O que nós teríamos aqui nesse ponto? Nesse ponto, nós temos o valor que elevado a e dá igual a meio, ou seja, isso aqui é o log de meio. Mas o log de meio é um número negativo. Nós sabemos que podemos escrever isso aqui como log de 2 elevado a menos 1. Isso aqui é menos o log de 2. Então, aqui está o nosso valor para esse ponto aqui. Isso aqui é menos o logaritmo de 2. Ora, para nós termos aí essa função exponencial maior do que meio, o que nós deveremos ter? Olha só. Vamos ter esse intervalo aqui, olha só, maior do que meio. Qualquer valor nesse intervalo aqui vai nos dar valores de y maior ou igual a meio. Maior do que meio, né? Então, o que nós devemos ter? Olha só, nós devemos ter que, tomando aqui essa expressão, nós vamos escrever o seguinte: esse 0,1 mais o 0,5 vezes o z deve ser maior do que menos o log de 2. Com isso, o que nós obtemos? Obtemos 0,5z é maior do que menos log de 2 menos o 0,1. Ora, esse evento aqui é equivalente a esse evento aqui. Portanto, nós poderemos escrever o quê? A probabilidade de 0,5z ser maior do que menos log de 2 menos o 0,1 é igual à probabilidade, agora nós vamos multiplicar por 2 dos dois lados dessa desigualdade, vamos ficar com z maior do que menos 2 vezes o log de 2 menos 0,2. Agora, o problema é que quando nós olhamos nas opções, olha só, nós temos aqui apenas φ, ou seja, é a probabilidade de z ser menor ou igual a algum z aqui, né? Alguma coisa. Isso aqui seria o φ de z. Ora, vamos trabalhar então o quê? Nesse ponto aqui, com a simetria da distribuição normal padrão, ou da distribuição normal de uma maneira geral. Quando nós olhamos a forma de sino da distribuição normal, note que nós temos aqui, suponha que isso aqui é menos 2 log de 2 menos 0,2, essa probabilidade encontrada é essa área superior que aparece aqui achurada. Apenas um rascunho aqui para você entender. Quando nós olhamos a simetria da distribuição normal, essa área é exatamente a mesma área que fica abaixo de 2 vezes o log de 2 mais 0,2. E foi essa probabilidade que apareceu aqui na opção B. Ou seja, olha só, isso aqui é a mesma coisa que φ de 2 log de 2 mais
0,2. Ou seja, o que nós estamos dizendo é que essas áreas são iguais, portanto, representam a mesma probabilidade. Então, veja aí uma questão muito interessante, uma questão que mexeu com o conhecimento de distribuição normal na sua essência, trabalhando simetria, trabalhando aí o conceito da distribuição acumulada, a distribuição φ, a função φ, né? E esses macetes da distribuição normal. Portanto, uma questão muito interessante e nós temos aqui o gabarito dessa questão para a CGU. Eu espero, então, que tudo isso tenha ficado bem claro para você. E você sabe que esse tipo de questão, esse tipo de resolução, você só encontra aqui no canal de Estatística para Concurso. Eu tenho muito mais para você. Dá uma olhadinha aí nos links da descrição do vídeo, nos nossos cursos, nos nossos materiais, tudo aquilo que nós temos para trilhar o caminho da aprovação junto com você. Grande abraço e até a nossa próxima aula.